Oi, oi. Vamos lá. A gente está no sexto signo e eu quero fazer a junção de Virgem com os 5 primeiros signos que a gente já viu até hoje e como que a gente mescla todos eles e sintetiza todos eles no nosso ser. Vamos lá. Quando a gente encontra Áries, a gente encontra o nosso ímpeto de ação. Aquilo que nos move, aquilo que está relacionado à nossa vontade que vem de algum lugar. Você tem vontade de fazer alguma coisa e não outras, isso aí a gente vai chamar de Áries. É um ímpeto de ação muito individual. Ninguém vai conseguir compreender por que que você sente que deve seguir aquele caminho, ou ir em direção àquela pessoa, ou estudar determinados temas. Isso a gente coloca como Áries, aquilo que representa nossos primeiros passos. Todo primeiro passo significa Áries. E Virgem significa o quê? Discernimento, separação, aprofundamento e como que esses dois signos trabalham dentro da gente. Esses dois signos precisam de um ajuste para poder funcionar. O que que significa? Enquanto o Virgem vai querer aprofundar num tema, fazer mais dele, se aperfeiçoar todo dia um pouquinho, todo dia mais e mais e mais, para poder se sentir num caminho de purificação daquele conteúdo que ele está lidando, seja um estudo, seja um trabalho, tudo que tem a ver com um aperfeiçoamento de algo. Se Virgem fala disso, Áries vai falar da primeira ação. Só que Áries, o objetivo de Áries na nossa vida é simplesmente começar, não necessariamente dar sequência. E aí aqui a gente encontra o elemento terra e o elemento fogo precisando de um ajuste. Porque senão a pessoa vai sempre começar e não vai se aprimorar em nada. Então quando a gente mistura Áries e Virgem, a gente vai precisar dar sequência e início e aprofundar um pouco mais naquilo que a gente começou. Essa carta ajuda a ilustrar um pouco isso, só que ela traz um significado específico para o contato entre Áries e Virgem. Às vezes a gente vai precisar ter alguns atos onde a gente pode se sentir culpado depois, porque Áries representa aquela parte nossa onde deve agir antes de pensar muito, antes de considerar muita coisa, porque senão não faz nada. Se a gente for sempre pensar muito, muito e muito antes de agir, a gente não realiza. Claro que existe a necessidade do raciocínio para poder não agir feito animal, mas o princípio de Áries é a ação. A gente inaugura o zodíaco com o elemento fogo, lembra, né? Então aqui pode acontecer que, se ele ferir esse animal, representado pelo signo de Virgem, o unicórnio, ele pode se sentir culpado e essa culpa desencadeia todo um evento de coisas, porque o objetivo de Áries é esse. E aí com o signo de Virgem a gente vai resolver esse problema e cuidar dessa ferida. Mas primeiro a gente age, depois a gente resolve, depois a gente vê o que acontece. Então quando juntamos Áries e Virgem, a gente tem essa necessidade da adaptação, esse ajuste. Aconteceu, fez alguma ação, agora a gente vai precisar do reparo dessa ação. Não necessariamente vai precisar ser uma ação negativa, mas de toda forma, toda ação tem uma consequência. Quando a gente junta Touro com Virgem, eu já falei um pouco sobre eles. Aqui a gente ilustra a união dos dois como essa carta da avareza e da ganância. Claro que não se limita a isso, mas vamos traduzir essa carta. Aqui a gente vê uma mulher presa dentro de casa junto com seus próprios tesouros. O que significa isso aqui? Lembra que Touro representa os talentos, nossos recursos financeiros, aquilo que a gente tem. E Virgem representa o aprimoramento. O aprimoramento faz, de alguma forma, circular o que a gente tem. Em termos financeiros, quando a gente junta Virgem e Touro, a gente vê a necessidade do compartilhamento. A gente vê a necessidade do serviço junto àquilo que a gente tem. Se você tem dinheiro, de alguma forma, o dinheiro não precisa e não deve ser necessariamente apenas para você, para poder a pessoa não ficar prisioneira do que ela tem. Claro que se a gente for interpretar essa carta de uma forma mais positiva, a gente poderia estar dizendo que essa mulher está contando o tesouro dela, o dinheiro dela, para poder ter boas ações. Quando a gente une Virgem com Gêmeos, a gente encontra o Mercúrio duas vezes, né? Mercúrio é regente de Gêmeos e regente de Virgem. Aqui a gente encontra a carta do estrategista.
Veja só, o cara tá jogando consigo mesmo. Ele tá num jogo de tabuleiro e nesse jogo ele tá fazendo a própria estratégia de jogo, ele com ele mesmo. Aqui representa tanto a dualidade da nossa mente, que vai mostrar os dois pontos de uma situação, e a capacidade tanto do aprendizado, representado pelo signo de Gêmeos, absorver informação, quanto a capacidade representada pelo signo de Virgem de criar uma estratégia e uma resolução de acordo com a informação que foi obtida. Porém, o signo de Gêmeos e o signo de Virgem, por Gêmeos ser um signo de ar e Virgem um signo de terra, eles representam um conflito natural. Qual seria esse conflito natural? Enquanto Gêmeos procura quantidade de informações, quer aprender sempre um pouco mais de cada coisa, Virgem está mais preocupado com a qualidade da informação. Lembra que Virgem tem o objetivo do discernimento, né? Essa informação é útil para esse momento da minha vida? Se a resposta for não, para Virgem não serve. Gêmeos está mais preocupado em aprender coisas novas. Só depois que ele vai observar com mais atenção, com mais critério, lá no signo de Virgem, se aquela informação absorvida realmente é funcional. Então, o conflito natural entre Gêmeos e Virgem representa quantidade e qualidade. A gente sempre vai estar, de alguma forma, caindo nessa rede, vamos colocar assim. O conteúdo que você absorve, ele é de qualidade ou ele é apenas um conteúdo de quantidade? Ambos os lados importam. Sempre que a gente aprende um pouco mais de alguma coisa, a gente está ampliando consciência. Pelo menos a nossa mente racional está se desenvolvendo. Mas chega um momento que a gente tem que aprender a filtrar também aquilo que a gente aprende para poder não ficar muita coisa sem conexão. Quando a gente encontra o signo de Câncer, a gente une o elemento água com o elemento terra. Então aqui eles combinam. Se o signo de Câncer, regido pela Lua, representa o nosso lado materno, cuidador, nosso lado emocional, e se Virgem representa a capacidade de servir, de aprimorar e de melhorar, a gente tem essa carta como ilustração. Nessa carta a gente vê uma mulher cuidando de uma criança. Porém, não necessariamente essa mulher é mãe dessa criança. Aqui ela está mais prestando um serviço, não necessariamente ela está maternando essa criança como uma função materna, representada por Câncer, mas ela está cuidando, ela está colocando a criança para dormir, está aquecendo a criança, está alimentando a criança. Então, quando a gente une Virgem e Câncer, a gente encontra a capacidade do cuidado de manutenção do nosso corpo. É um autocuidado. Câncer representa o autocuidado emocional e Virgem representa o autocuidado físico, do nosso corpo mesmo, a nossa alimentação. Então, na união de Câncer e Virgem, a gente encontra a capacidade do nosso cuidado de serviço, de oferecer ajuda, de fazer algo por alguém, ao mesmo tempo que você também está colocando as suas emoções junto dessa ação. A gente une o elemento água e o elemento terra aqui. Quando a gente encontra Leão, a gente viu que em Leão a gente encontra o nosso rei, o nosso ego, o nosso sentido de honra, de glória. Porém, quando a gente chega em Virgem, encontramos a necessidade do serviço, mais uma vez falando. Então, olha só, a combinação entre um rei e um servidor. A gente precisa novamente de um ajuste. O que isso representa? O rei representa a nossa glória, o nosso sentido de individualidade, o nosso senso de honra, de ser uma criança divina, uma pessoa única. Só que quando a gente chega em Virgem, a gente mistura Leão e Virgem, a gente entende que mesmo sendo o maior dos reis, uma pessoa super grandiosa, uma pessoa cheia de brilho, a gente tem uma saúde a cuidar, igual a todo mundo. Então aqui a gente encontra um rei enfermo, representando que mesmo a pessoa mais pomposa de todas, mais rica de todas, ela vai precisar cuidar da sua saúde, assim como todos nós. No fim das contas, o nosso fim é o mesmo. Essa é a ideia aqui. Então aqui Virgem aprende com Leão que mesmo servindo alguém, ele precisa manter a honra, precisa manter o senso de dignidade. E Leão aprende com Virgem que mesmo sendo uma pessoa de renome, por exemplo, como um rei, também vai precisar cultivar bons hábitos, porque no fim das contas a nossa saúde, se ela não estiver em dia, nada mais importa. Você não vai conseguir agir com Áries, você não vai conseguir nem mesmo cuidar dos seus recursos em Touro,
Você não vai conseguir ter uma capacidade de estratégia na sua vida. Você não vai ter uma capacidade de cuidar nem de si mesmo, nem do outro. Porque se você não cuida da saúde, da alimentação e do seu bem-estar físico, o elemento terra, nada disso importa. Então, esse é o ensinamento principal do signo de Virgem. Quais são os seus hábitos, o que te faz bem, o que te faz mal, o que precisa ser eliminado, e isso principalmente no setor físico da sua vida, do seu corpo. A gente fala do elemento terra, a gente toca no elemento terra, a gente fala do corpo e da manutenção dele. Então, quando a gente chega no signo de Virgem, a gente reencontra Mercúrio, como eu falei, o representante da nossa mente, e a partir da nossa mente a gente aprende e a gente filtra o que é necessário ou não na compreensão do caminho espiritual. Porque, mais uma vez, existem muitas informações por aí que não têm função prática, e isso deve ser levado em conta no nosso desenvolvimento. Lembra que Virgem vai filtrar o que é necessário para a sua vida agora.